Programa Por Dentro da Política, entrevista ao deputado Feliciano Filho, do PSC. Prazer recebê-lo novamente no estúdio da TV Alesp. Prazer é meu, Jorge. Prestar contas de mandato, deputado. Sim. Vamos falar da CPI dos maus tratos animais. Quais são as últimas? Acabei de sair da CPI agora há pouco, encerramos e eu julgo que foi um sucesso. Porque o que nós precisávamos saber da USP, que o professor Vicentim, que é diretor, veterinário, diretor da medicina veterinária lá da USP, ele, na verdade, ele não havia respondido o requerimento de informação, que é uma prerrogativa do deputado, é um direito líquido e certo da Assembleia. Eu havia feito um requerimento de informação para a Unesp e um para a USP. A Unesp respondeu ipsis literis tudo que nós perguntamos, deu acho que 40 páginas. Sim. Por que a USP foi tão econômica na resposta? Isso suscitou, inclusive, a convocação, convite, não sei se a gente pode falar assim, uma convocação do diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, José Antônio Vicentim. Na verdade foi isso. Há um tempo atrás já havíamos feito um RI para a Unesp, também vieram 161 páginas, coisas assim, eles sempre respondem. Sim. E nessa última veio quase 40 páginas, não sei. Responderam tudo. Agora o Vicentim respondeu nem meia página, um quarto de página, e como que diz, uma displicência, procura não sei aonde, no site e tal, assim, displicente, minha assessoria procurou, não buscou, não conseguiu informação. Eu reiterei o pedido e foi ignorado. Não foi respondido. Isso pela nossa Constituição, se constitui em crime de responsabilidade do governo, isso não pode. E aí resolvemos convocá-lo. Falei, já que ele não adianta convidar, então, se ele não está me respondendo isso. Então fizemos a convocação e ele veio, na presença de 2 advogados, veio. Mas foi um sucesso, o plenário estava lotado, e os deputados, membros da CPI, também deu quórum suficiente. E os técnicos também, que nós convidamos desde a questão de biólogo, médicos, veterinários, Ministério Público esteve presente mais uma vez. E foi muito bom, foi um sucesso porque nós atingimos o nosso objetivo. Aqui o objetivo principal era, Jorge, saber o seguinte, eu perguntei a ele quais procedimentos que o senhor pratica lá na universidade que não tem método substitutivo. Bom, a resposta já é... Ele elencou só 2, que é a inseminação artificial, e coleta de óvulos, E, na verdade, esses 2, a questão do toque retal, eles ambos têm método substitutivo. Sim. Então, foi muito boa a reunião, porque ele ficou sabendo, todas as universidades têm mania de colocar a questão da lei Arouca, do SEUA. Quando eu conversei com o governador, da importância da aprovação da lei, que Estados Unidos, Canadá, grande parte da Europa não utilizavam mais animais do ensino, que no Brasil... Eles foram banidos, mas eu queria que o senhor até rememorasse para o nosso telespectador a lei Arouca, que já foi um salto ali, Então, veja bem, quando eu explicava para o governador que existiam, lá nos Estados Unidos, Canadá, Europa, só formam médico e veterinário ruim. E lá já foi banida essa prática. Sim. No Brasil, mais de 20 universidades não utilizam mais, inclusive com nota 5 no ENAD. Então, as únicas que foram contra, que pediram para o governador vetar o projeto 706, realmente a Unesp, as universidades estaduais, públicas. As estaduais públicas. Públicas, Então, essas foram as únicas. E todas elas falaram para o governador que o governador, mas tem a questão da lei Arouca, tem os CELAS. Isso é uma questão, que nem a doutora Vânia Túlio falou agora, é verdade, isso é uma questão, para montar uma padaria, tem que ter uma regulação para você montar uma padaria. E é nada mais, nada menos, mas a lei de crimes ambientais, ela está muito antes disso. Temos que respeitar a lei, não é regulação, regulamento. Isso é regulamento como você deve proceder. Sim. Então eles ficam se escondendo atrás de uma coisa que não tem cabimento jurídico, e o governador preferiu ouvi-los. Por isso que ele foi xingado exaustivamente nas redes sociais. Eu acho que assim, Jorge... Causou, inclusive, mal-estar com os grupos de defesa animal, deputado? Você pode falar? Não só, porque a sociedade, quando o Estado de São Paulo, o Estadão, que é rede, que é agência, noticiou que o governador tinha vetado um projeto, tinha liberado os animais para o ensino, isso daí foi que nem pólvora, correu o Brasil todo. Então, eu lembro-me que o governador, tudo que ele publicava, nem os policiais conseguiam mais ter espaço para reclamar do governador. Tal é a sociedade indignada, não eram protetores só. Sim. Era assim, a indignação da sociedade. Eu não tenho coragem de reproduzir aqui
o que a sociedade disse em conformidade. Disseram que mais de 8 milhões de pessoas, pelo cálculo de quem entende, não suportaram isso e se manifestaram contrariamente. Então, Jorge, eu acho que assim, tanto nós deputados, sim, governador, presidente da República, senador, nós, vereadores, nós estamos aqui prefeitos, estamos aqui a serviço da sociedade. Não é nós que temos que decidir o que nós vamos fazer. Nós temos que fazer a vontade da sociedade. Nós estamos aqui a serviço dela. Então, o governador preferiu ignorar uma lei federal, que a própria a USP está respondendo o inquérito criminal do Ministério Público em relação a esse assunto. Já está respondendo. Né? Muitas estão sendo investigadas. Né? Quer dizer, a Unesp também teve aquele caso de Abuticabal há pouco tempo. O governador preferiu vir dar as costas para a sociedade. E ouvir a academia apenas. E ouvir as 3 universidades, que, diga-se de passagem, têm um valor de orçamento de biotério monstruoso. Quer dizer, a indústria do biotério. Quer dizer, é uma indústria que... outra denúncia que o seu mandato faz, a questão do uso dos biotérios. Quer dizer, além da questão financeira, mas não tem dinheiro para comprar os métodos substitutivos. Agora eu vou falar como economista, não como deputado. Sim. É brincadeira um argumento desse. Quer dizer, ali quando você tem o biotério, a indústria do biotério, para manter aquilo é um custo constante. O método substitutivo você compra uma vez só. Sim. Quer dizer, né? Então é um absurdo, é só argumento. Agora, como mudar a prática, como mudar essa cultura do uso dos animais? E aí preciso explicar também, deputado, que nenhuma pesquisa vai parar no meio do caminho. Tem a ensino, tem a pesquisa e tem a extensão. Vamos deixar isso bem claro para o nosso telespectador. Ótimo, isso. O PL 706, que nós aprovamos aqui nessa casa, ele não trata de pesquisa. Sim. Ele trata de utilização de animais no ensino. No ensino. Inclusive, nós defendemos o quê? Quer usar os animais? Pode usar, mas como paciente real. Existe uma quantidade de animais, você vê que no hospital público, tem gente que chega 4 horas da manhã pegar senha. Exatamente. Quer dizer, então, por que não usa paciente real? Exatamente. Não é? Então, aliás, é o papel da universidade também nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão, atendendo a comunidade do entorno. Exatamente, Jorge. Então, eu fico inconformado que assim, o caminho mais fácil, o caminho do bem, o caminho legal, o caminho que é a vontade da sociedade, é jogado no lixo pelo governador. Ele simplesmente ignora, joga no lixo. E vira as costas para isso. Quer dizer, ao invés de fazer cumprir lei, que o governo do Estado tem que cumprir lei. A primeira coisa que o governador tem que pensar na vida é cumprir lei. Né? O governador não está cumprindo a lei. Rasgou a lei federal fora. Quer dizer, deu as costas para a sociedade. E ainda, ao invés de atender pacientes reais, de população pobre, que não pode pagar, que poderia estar ajudando os alunos a se formarem, ajudando essa sociedade pobre, também jogou no lixo. Quer dizer, a troco do quê? A troco do orçamento milionário no biotério. Quer dizer, onde é que nós estamos? Agora, os comitês de ética veterinária, no caso, já não têm reduzido, digamos assim, esse plantel que ficaria à disposição, a cobrança pelo uso das chamadas cobaias também. Isso tem diminuído. Não acabou ainda, mas que tem diminuído, tem, não é? Tem faculdade, por exemplo, o CONSEA, você tem que ter um membro que faz parte de uma entidade de proteção animal, é de lei. Sabe o que eles fizeram? Como não tinha entidade na cidade de proteção animal, chamaram um cara e falaram, monta uma entidade. O cara monta e coloca ali. E ele certifica? Ele certifica arranjo. Aqueles porcos que eu salvei numa universidade, quer dizer, os caras, sabe o que eles faziam? Matavam o porco, depois faziam necrópsia para saber a causa-morte. Pô, mas se ele que matou o porco, precisa fazer necrópsia para saber a causa-morte, Jorge? Sim, aí isso deixa o senhor indignado, aliás... Como o senhor dialoga muito bem com as redes sociais, isso se dissemina e as pessoas também têm mostrado essa indignação. É um absurdo, é sempre assim. Quando tem que pegar 2 caminhos, o governo sempre pega o errado. Eu nunca vi isso. Né? A gente falou aqui no caso da CPI dos maus-tratos aos animais e o que mais se tem levantado, quais são as diretrizes dessa CPI. A gente precisa saber onde ela vai chegar também. Ótimo. E o que se pretende. Os deputados que estão lá reunidos na CPI, dialogando com a comunidade, inclusive recebendo denúncias, né? Sim. O fato de ter uma porta aberta, que é uma CPI, na verdade, é um vertedouro onde todas as denúncias vão confluir, né, deputado? A próxima reunião da CPI, nós chamamos para as 11 da manhã para não ter conflito de horário com as comissões, com a questão de plenário, né? Então, nós chamamos a reunião agora na próxima terça-feira para as 11 da manhã. E o tema dessa reunião é a questão de caça de javali. Que isso, Jorge, é outro absurdo que está acontecendo aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Mas assim, o IBAMA ele transferiu para a Secretaria do Meio Ambiente a responsabilidade de nortear essa questão da caça. Então, assim, porque o IBAMA liberou essa questão da caça erroneamente. Porque o que ele fez? Transferiu uma responsabilidade do Estado para a sociedade. Na verdade, ele tirou do governo federal, que não tinha recursos humanos,
né, e materiais e transferiu, terceirizando, vamos dizer assim, a responsabilidade, delegando a responsabilidade para os estados. E o que a Secretaria do Meio Ambiente fez? Quer dizer, veja bem, quando anuncia que está liberado, o cidadão que está ali no meio do mato, ele acha que está liberado, que ele pode pegar a arma, pode pegar os cães, teve até uma morte, o cara tirou, pegou no colega, quer dizer, ele entra e comete as maiores atrocidades. Eu tenho um vídeo que eu passei lá agora, que eram 14 cães despedaçando um porco. Um cidadão segurando a perna do porco atrás para ele não fugir, as duas perninhas de trás, e os caras, e os cachorros, 14 cães arrancando a orelha dele, e ele gritando, pedindo socorro. Aí um dos cidadãos de camisa azul, ele vem ele está segurando a perna, o outro cidadão enfia a faca aqui para enfraquecer, mas o porco sai pingando sangue, e ele gritando, pedindo socorro. Quer dizer, espera um pouquinho, eu sou contra, o controle populacional tem que ser de forma outra coisa, mas se for abater, abata de forma humanitária, que o Estado faça. Não é transferir isso aí para a sociedade fazer esses absurdos, esses crimes e maus tratos que estão cometendo por aí. Porque, assim, pela regulação do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, assim, o cara que falar eu quero caçar, ele tem que se inscrever no Estado, marcar o registro, o número da arma, o registro da arma, para depois ele poder ir outro. O cão não pode encostar na caça, ele tem que apontar a caça. Eu só vi em desenho animado, aquele cão que apontava a caça. Aí quando o cão entra no meio do mato, os cães entram com uma matilha, quando entra no meio do mato, o cão vai chegar a perguntar para o porco, o senhor é javali? O senhor tem documento? O senhor é queixada? O senhor é cateto? Cateto, o senhor cachorro vinagre. O que o senhor é? O senhor tem documento? Ah, então tá bom. O senhor, pelo amor, o que se mexer ele vai pegar. Esse porco que estava na mão deles era um cateto. Além disso, o sofrimento é igual para todos. Sim. Mas além disso, é crime ambiental, porque não é raça invasiva, é um também no estado de São Paulo. Ouvi dizer que houve abertura até controlada de caça no Rio Grande do Sul, parece alguns estados do Sul, até para controlar a população de javalis, é isso, deputado? O Rio Grande do Sul... E no estado de São Paulo também está se disseminando isso? O que está acontecendo é o seguinte, o erro está sendo no Brasil todo. Porque eles estão transferindo para a sociedade uma responsabilidade que é deles. Tem local, esses dias eu estava um domingo numa propriedade rural, o cidadão ficou louco, eu não aguento mais dormir, esses barulhos de tiro aqui. Eu tenho medo de sair aqui no quintal da minha casa. Os caras caçando no meio do mato, cometendo atrocidades. Então, mais uma vez, o Estado quer controlar, controle ele. Sim. Não transfira para a sociedade que isso está acontecendo, vai acontecer mais tragédia que já está acontecendo. Agora é um novo mercado, o cara criando um cachorro para vender para esse tipo de coisa. O outro está dando curso de como caçar. Agora, quer dizer, daqui a pouco nós vamos perder o controle disso. Pois é, deputado. Agora, a alegação do outro lado, do agricultor, que essas manadas de javalis destroem a plantação, isso procede ou é, na verdade, só um argumento para que a caça esteja disseminada? Olha, Jorge, é difícil, porque assim, nós não temos nada assim realizado em algum lugar que a gente possa falar, olha, isso daqui... Alguns defendem, né, que isso não traduz numa questão tão efetiva assim. Sim. Outros dizem que o cara está plantando mais, já contando isso daí como uma praga. Sim. Outros, seja lá o que for, se tiver que ter controle populacional, tem gente que diz o seguinte, é que nem as capivaras em local que não tem predador. O que eles estão fazendo? Eles estão castrando o macho, estão fazendo um controle, estão castrando até fêmeas, estão castrando, né? Quer dizer, então hoje existem possibilidades amplas, fazendo o controle populacional de uma outra forma. Agora, nada justifica transferir para a sociedade um risco, e um sofrimento que está sendo nos animais e um risco de vida para as pessoas. Mas o Estado alega o quê para não fazer esse controle, seja efetivamente castrando os animais ou mesmo as patrulhas, a polícia ambiental? Temos efetivo para controlar a estrada rural? Nada. Inclusive, eu estou convidando aqui na próxima CPI para tratar disso. O secretário do Meio Ambiente, conversei com ele, está em São Paulo, disse que virá. Sim. Já convoquei uma das técnicas dele, né, que já tivemos, estão praticando uma coisa totalmente errada com relação à questão das capivaras. Né, abriram aquele procedimento, quer dizer, autorizaram a matança das capivaras em Alphaville, em Campinas. Quer dizer que foi um absurdo, mataram todas as capivaras no local onde estava fechado, os carrapatos agora começaram... Pois é, a alegação era do carrapato estrela, que dissemina, ao contrário, né? Porque a capivara, se ela tiver, depois do 14º dia que ela tiver infectada, ela não amplifica mais, ela é um bem, não é um mal.
Quer dizer, se você tiver em lugar aberto e você tirar as capivaras, o que acontece? Outras, você tira o macho alfa, o macho beta, que é o que segura que outros rebanhos entrem, entendeu? Que elas são muito territorialistas. Sim. A partir do momento que você retira o alfa e o beta, com o local aberto, você piora a situação. Então, aconteceu isso em Viçosa, o Tarcísio veio aqui na nossa audiência pública. Errando a mão toda hora. Agora diz que também autorizaram. Gente, o promotor público que teve aqui, e só faltou dar voz de prisão na pessoa que representando a Secretaria do Meio Ambiente. Quer dizer, são erros sucessivos. Conversaram com o veterinário da SUSEM, um assunto tão complexo quanto esse, pegaram uma decisão de uma opinião monocrática. Aí você contamina, então os carrapatos vão se espalhar, né? Vai para gato, vai para cachorro, aí sim você coloca as pessoas em risco. Enquanto eles estão lá, são um para-raio, é uma esponja. Sim. Então, os procedimentos da Secretaria do Meio Ambiente está sendo tudo errado. Agora vamos falar com o novo secretário, que está com muita vontade de acertar, se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. Estamos falando de animais silvestres, mas a CPI também vai focar na questão de animais domésticos que ainda aparecem aí no noticiário como vítimas de maus tratos, deputado? Olha, Jorge... Um abandono, por exemplo? Assim, o problema é que a nossa CPI, o tempo dela está exíguo. Sim. Nós temos, porque teve muito feriado, até composição dos membros, agora vamos ter carnaval... Recesso, depois depois carnaval, sim, que perde, então, assim, dias úteis de trabalho. Muito tempo, nós né, deputado? Nós temos 30 dias úteis de trabalho, Jorge. Infelizmente, o tempo é curto, então nós estamos priorizando. Vamos tratar da questão dos porcos, sim, vamos continuar nessa questão dos animais do ensino, né? Os porcos, vamos entrar com a questão das capivaras também, e mais algumas outras questões que outros deputados da comissão... O senhor também está recebendo sugestões dos gestores locais, dos prefeitos, dos vereadores, sim, que o programa, a gente está falando de Grande São Paulo, Campinas, mas é um problema disseminado aí nos 645 municípios paulistas, todos eles têm algum problema com os maus tratos animais. Aliás, deputado, fale do seu trabalho também, são mais de 20 anos aí, e quantos resgates, deputado? Milhares. Olha, 3 mil... Por volta de 3 mil resgates eu fiz, né? Quase 3 mil. Sim. Semana passada mesmo, sem querer, resgatei um cabritinho que estava engordando para o Natal, ele ia ser morto agora no Natal. Eu passava lá, vira amarrado no sol, e eu passei, estava um temporal enorme, um puta de um temporal, e o cabrito não pode ir com chuva, ele morre, né? Ele estava amarrado em cima de um cupim, naquele temporal todo. Aí eu fui lá, descobri que era o dono, negociei com ele, peguei e levei o cabrito embora, que ia ser morto agora no Natal. Outra questão importante, Jorge, eu acho que aproveitar a audiência do seu programa... dessa nossa conversa. Jorge, é o seguinte, a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, né, que faz o controle da questão de vacinação dos gado e tudo isso, um dia eu conversei com um dos técnicos, falei, escuta, vocês estão vendo a questão de abate clandestino? Não, quando a gente tem denúncia, a gente vai e tal. Essa questão dos animais abater o animal em casa. Mas isso é cultural, mas é legal. Porque, assim, a lei é caríssima. A lei fala o seguinte, você só pode abater um animal fora de abatedouro, que tem um processo de sensibilização, que tem um controle sanitário, se for uma questão de última necessidade. Sim. Que é para você matar para sobrevivência. Mas se você tiver outras coisas para comer, não é sobrevivência. Então é crime. Então é isso que eu acho que também o governo tem que se atentar e começar a falar para a sociedade as coisas certas. Tem muita gente cometendo crime, coisas bárbaras, atrocidades grandes, achando, né, que isso daí é normal. Então tudo isso está acontecendo é culpa e única exclusivamente de quem? Do governo do Estado de São Paulo, que não informa as pessoas agora, deputado, a questão correta. Digamos, o empresário que não tem essa visão de proteção e do abate humanitário dos animais, não podem falar assim, mas
esquece o deputado Feliciano Filho, que a gente tem os limites do Estado aqui. Se eu tirar esse abate daqui de São Paulo, ele pode facilmente ir para a extrema, Minas Gerais, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Paraná, ou para o Mato Grosso do Sul. A lei Como federal, fica essa Jorge. questão? Pois é, a lei é federal, lei é mas federal. não existe essa maneira de escapar aí, digamos aí. Se aí. tiver fiscal, tiver polícia eficiente lá, porque a lei é federal. Só que mudar, vai para outros países, a lei é mais rígida ainda, né? Sim, sim. Muito mais rígida ainda. Então, eu acho que... A questão ainda é cultural, temos que superar isso. É cultural e ineficiência do Estado em interpretar a lei e aplicar a lei. A Polícia Ambiental tem obrigação de coibir isso. E não falar, não, é para consumo, consumo deixa vírgula. Se o cara tiver a questão de subsistência, é crime. Agora, se ele estiver no meio do mato e não tiver mais nada para comer, a lei fala que ele pode fazer. Mas as coisas já não estão mudando, a gente já não vê mais carrocinhas por isso aí. Quando a lei Feliciano. Pois é. Graças a Deus, a lei Feliciano... As coisas estão mudando, deputado. Então, devagar, parece que não na velocidade que esperávamos, mas elas estão mudando. A sociedade vai evoluindo. A lei Feliciano, graças a Deus, Jorge, assim, a lei Feliciano já está aí no 20º estado, falta pouquinho para ser nacional. O Brasil inteiro, Um sucesso absoluto, né? Sim. E colocou o Brasil como o país número 1 do mundo na causa animal, nesse quesito. Né? A DEPA, a Delegacia Eletrônica, está indo super bem. Só em Campinas saiu uma matéria ontem. Vamos explicar o que é a DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que foi criada pela Lei 16.303, 2016, um ano de DEPA. Já é motivo para comemoração também, hein, deputado? Tem os ajustes para serem feitos, a gente sabe que a lei Feliciano, quando começou também, mas ela está caminhando bem. Só em Campinas, teve uma matéria agora na Globo, me mandaram um zap hoje, dizendo que só em Campinas foram 5.000 atendimentos. 5.000 atendimentos. Parece que denúncias e tal. Então, ela não está perfeita, mas está caminhando. Quer dizer, ela está funcionando, né? É importante estar funcionando. Aquela lei, graças a Deus, das peles, né? Que nós fizemos, a extração de peles, né? Sim, a extração dos chinchilas. O dia que eu passei um vídeo no plenário, os deputados até saíram do plenário de ver a tristeza que tiraram a pele dela viva, né? Quer dizer, para a pele ficar macia, tem que tirar com ela viva. Quer dizer, uma tristeza, graças a Deus. A nota fiscal animal... Pois é, a nota fiscal animal. Agora com as mudanças que houve na nota fiscal paulista, a questão da transferência eletrônica, não mais no papel, que precisava de escrituração. Muitas entidades, inclusive, cobraram. Olha, agora vai quebrar a entidade se não vem mais o recurso da nota fiscal paulista, mesmo que seja, que demore para ver o repasse. Como é que está isso? Eu fiz uma audiência pública, chamei o secretário, o técnico da secretaria, viemos aqui, e ele atendeu o nosso pedido. E agora sim, agora qualquer pessoa pode se inscrever, e aí tudo que ela comprar vai diretamente, o crédito já vai diretamente para a entidade. Então isso melhorou bastante, Jorge. Graças a Deus melhorou bastante. Né? Aliás, é um desafio, eu digo, do seu mandato, porque no começo, quando houve o anúncio, falou, olha, vamos tirar a questão da nota fiscal paulista e a nota fiscal animal, a gente pode falar assim, né? Para as entidades de proteção, houve um rebuliço muito grande e isso veio parar aqui na casa, né, deputado? Eu sei que todas as leis que nós aprovamos aqui, Jorge, todas elas tinham todas as leis sancionadas tinham pedido de veto na mesa do governador, para você ter uma ideia, que eu consegui reverter. Porque assim, tudo que o corpo técnico do governador Geraldo Alckmin é muito fraco, o que não acontecia no governo Serra. Um dia eu falei numa reunião, falei, governador, a sua assessoria ela é muito fraca, a pessoa tem coragem, não tem coragem de falar as coisas. Se a gente quiser melhorar, nós temos que falar. Então, a assessoria dele lá, aquela TR lá, que eles fazem, aquela análise, eles são fraquíssimos, sabe? Tem que trocar aquele pessoal de lá, são muito fracos. Então é ruim o diálogo por isso está cheio de deputado, do executivo com absurdo, sabe? o parlamento. Acho que assim, porque tem muito deputado, vai perguntar para todos os deputados aqui, tem projeto de deputado vetado autorizativo. Se o governo faz se ele quiser. Até projeto de denominação. Denominação vetada, né? Quer dizer, era uma questão judicial, sim, mas então vetar um projeto absurdo, de denominação... Para mim, infelizmente... Agora, deputado, vamos falar do tempo da política, como é o diálogo também com as redes sociais, o que chega na sua página pessoal em termos de reclamação, a gente está falando da relação do parlamento com o executivo, mas também o que a sociedade espera dos seus governos e dos seus políticos? Olha, Jorge, eu sinto assim, graças a Deus, hoje, que a sociedade cobra muito aquele que ela votou. E eu, graças a Deus, quando entro nas minhas redes sociais, eu entro muito pouco, mas quando eu entro, eu choro de emoção. As pessoas falaram, deputado, eu votei em você desde quando você foi vereador. Vereador em Campinas e os pessoas sucessivos mandatos de outros aqui. Estados. Eu tive voto em 643 municípios.
na última. Tem que lembrar que são 645 municípios em São Paulo. São praticamente 643 o senhor teve votos. Voto pouco, mas isso o que é, Jorge? Inclusive município que o senhor jamais pisou? Jamais nunca esteve? Não, nunca estive. Então, assim, isso mostra o quê? O reconhecimento do trabalho, né, Jorge? Sim. Campanha sempre sem dinheiro, tudo, né? Mas assim, então eu entro nas páginas, querendo Feliciano para governador, Feliciano para presidente, o pessoal escreve, mas não é só isso, eles escrevem tanta coisa que me emociona. Eu começo a ler, os olhos ficam marejados. Lágrima, aí eu paro, eu não consigo ler mais, eu paro, né? Sim. Então, é reconhecimento, mas também, Jorge, eu estava 17 anos sem férias. Sem tirar férias? Eu só trabalho, não faço outra coisa, né? Quer dizer, o meu mandato ativo, eu não tenho um projeto de lei, não falamos de todos os projetos, tem muito mais projetos. Quer dizer, minha vida, o meu trabalho ativo é na causa animal, não tem um projeto fora da causa animal. Que nem eu escrevo, eu sou o único parlamentar do mundo 100% causa animal. Sim. Né? Mas e o resto? Mas é um tema hoje que transversalmente estão em muitos mandatos. O senhor vê muito disso. Tem muita gente também querendo tal, mas não tem, né? Não é o objetivo central. E eu, na verdade, eu voto tudo aqui de forma passiva. Quer dizer, tudo que me chega, a gente analisa, como líder do partido, a gente analisa e vota, aconselha. Eu tenho a postura independente. Sim. Eu não sou oposição, não sou situação, como nunca fui na minha vida, desde quando eu era vereador, que eu acho que é a atitude mais inteligente e mais honesta com seus eleitores. Porque quando você é situação, presume o quê? Que você vota tudo, mesma coisa que não é boa para a sociedade, em troca de alguma coisa. Eu vejo se eu tenho emenda parlamentar. Sou o único deputado que não tem emenda. O vereador cortou minhas emendas porque sabe que eu sou independente, eu não faço permuta. Mas nem assim, quando é coisa boa que vem para a sociedade, eu voto para o governo. Claro. E também ser oposição cega, votar tudo contra, e pedir projeto bom para a sociedade, você contra por ser contra, não. A minha vida toda eu adotei a postura isso é coerência, deputado. De independência, né? Sempre. Então o que é bom eu voto, o que não é bom eu não voto, sem permuta de nada. Você quer dar emenda, você dá, se não quiser não tem problema, emenda eu canalizo para a causa. Então até um dia eu falei para o governador, naquela última reunião fatídica, que ele falou que ia vetar um projeto, governador, expliquei para ele a questão da causa animal, que o problema está crescendo. Não é um projeto do Feliciano. Não é. Mande um projeto idêntico a esse, a gente aprova lá. Eu falo para o governador, mande para os prefeitos, não precisa mandar via esse deputado. Sim. Não precisa, mas mande para os prefeitos. Porque é uma questão de saúde pública, de meio ambiente, de respeito ao dinheiro público. Está crescendo de forma geométrica, porque o orçamento do Estado não vai acudir mais, né, que cresce de forma... Isso foi um alerta, né? Falei, governador, faça isso. Mas ele não tem o menor compromisso com a causa animal, entra por aqui, sai por ali, não tem, infelizmente. Mas o senhor tem. Deputado, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Sucesso no seu mandato, parabéns. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, senhor. Obrigado a você e a todos os telespectadores. Eu conversei com o deputado Feliciano Filho, do PSC. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.